Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Mais uma vez eu peço que se inscreva, que clique no sininho aí para as notificações, porque pretendemos fazer muitos vídeos. Vamos tentar fazer um por dia sobre essa temática. E mais uma vez eu lembro que educação política não quer dizer partidarismo político, nomes pessoais, mas nós vamos enfocar muito a temática das políticas públicas, das políticas de Estado, vamos focar a sustentabilidade, né, até comportamental, e, enfim, a intenção desse vídeo, desse canal, né, é exatamente chamar todos para a constante discussão política, né? Mais uma vez, também afirmamos aqui que política é a própria vida. Então, se nós nos eximirmos de conversar sobre a política e cada um colocando o seu ponto de vista, a sua maneira de ver, seus interesses, né? Quando se exime disso, é como se você estivesse abrindo mão da sua própria vida. Porque não existe um único setor da sua vida que não esteja intimamente ligado às questões da política. Agora, vamos falar política num sentido mais nobre dessa palavra. Política é algo muito importante. O que acontece é que, na atualidade, no Brasil e no mundo, tem sido confundido política, políticos com politicagem, e aí vemos que confundimos aquele que tem um cargo público eleito, né, em alguma eleição qualquer, e chamamos a essas pessoas de políticos. Não é verdade. O simples fato da pessoa exercer um cargo eleito, né, um deputado, senador, prefeito, governador, presidente, etc., não quer dizer que seja um político. Ele pode estar ali, nesse momento, representando grupos e interesses. Então, ele é nada mais, nada menos que um representante, que a gente às vezes até confunde com lobista também, porque esse representante está ganhando para defender interesses de grupos, de pessoas, etc., mas de uma maneira que não envolve a sociedade, simplesmente interesses econômicos, financeiros, etc. Então, essas pessoas não são políticos, elas apenas exercem cargos públicos eletivos. Então, vamos fazer essa diferença, porque aí, com certeza, nós vamos chegar a um denominador comum. Então, esse canal pretende, essa é uma grande pretensão, e esperamos conseguir alguma coisa, né? Acabar com esse negócio, todo político é ladrão, tudo que é do Estado é ruim, tudo que, enfim, é sempre com esse lado tendente a uma campanha até divulgada por mídias que também são ligadas a interesses econômicos, não são ligadas a interesses sociais da sociedade como um todo. Então, esse canal serve para isso. Se você está disposto a abaixar suas armas, buscar estudar, porque esse é o grande lance, é estudo. Queremos, nesse canal, estimular os estudos, a estudar profundamente os dados da economia, a análise sociológica, filosófica, etc., de todo o contexto da sociedade. Então, você estará se sentindo bem nesse canal, porque você também vai colocar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, né, que deve ser ou não deve ser, mas sempre o que nós queremos é um alto nível de discussão. O que é alto nível de discussão? É você não colocar achismos carimbados, né, como esse radical, todo político é ladrão, tudo que é do Estado é ruim, tudo que é privado é bom ou é mal, todo empresário é ladrão, e essas coisas que a gente vê, os carimbos aí, né? As pessoas, quando generalizam, porque é facílimo generalizar, difícil é encontrar um tempinho para estudar. Quando você falar de qualquer coisa, veja se aquilo que você falou está embasado num estudo qualquer, né? Analisei as contas nacionais, então o ano tal era isso, o ano e você vai ao longo desse estudo analisando por que aumentou, por que diminuiu. Né? Vamos analisar o pleno emprego. O que causa o pleno emprego?
o que que causa o desemprego. Então vamos ter uma discussão em alto nível, vamos inclusive consultar grandes nomes nacionais e internacionais para embasarem nossos argumentos. É isso que a gente quer. Hoje eu quero tocar no ponto que ainda eu já fizemos um vídeo anterior, mas que aí é um tema que agora eu preciso falar disso. Vocês vejam que agora, esses dias, foi privatizada a central de distribuição de energia elétrica do Piauí. Se não me engano, é CODEP, se não me engano o nome, agora esse nome me passou. Para dizer a verdade, eu ainda não entrei a fundo para analisar esse tal desse leilão, que parece uma grande maracutaia, uma grande roubalheira, e que não vemos ninguém gritar contra isso. Dizem que ela foi vendida por R$ 50 mil. É o preço de um carro de médio porte, vamos dizer assim, usado. Então, gente, uma empresa com 2 mil empregados ser vendida por R$ 50 mil e que o que comprou não vai nem botar dinheiro nenhum, ele vai comprar títulos podres e jogar isso para... E no final não vai sair por dinheiro nenhum, como foi vendida a Vale do Rio Doce, por exemplo, que um patrimônio de mais de 1 trilhão prospectado de minerais foi vendida por 3 bilhões e tinha 700 milhões em caixa. Quer dizer, são maracutaias, isso são negociata, né? E acabam entrando e partindo para mãos estrangeiras. Isso é o que acontece, e o Brasil vai cada vez mais perdendo a sua soberania e não tendo mais meios de recuperar. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês refletirem? Não concordem comigo, não batam palma para o que eu falo, eu quero apenas que você reflita. Empresa estatal não pode ser avaliada por números de balanço para saber se deu lucro ou se deu prejuízo. E aí, na hora de vender, nós vamos avaliar segundo um ponto de vista privado. É óbvio que se eu for comprar uma empresa com patrimônio líquido de X, é óbvio que se eu pagar 2x, eu estou comprando ela cara, porque ela tem dívidas, ela tem uma série de coisas. Agora, quando se trata de uma empresa estatal, ela não tem que absolutamente apresentar valores como lucro contábil, né? Quer dizer, isso é irrelevante. O que é relevante é saber se para qual função ela foi feita, se ela está cumprindo a sua função. Ou seja, empresas de energia elétrica são empresas estratégicas para o próprio sistema econômico. Ela tem que ser nacional, ela depende de ser estatal para poder ter políticas públicas do preço do combustível, da energia que ela produz e que ela vende ou que ela distribui, né? E não para dizer que o empresário que comprar a empresa vai ter um lucro. Né? Isso não é para dar lucro, isso é para fazer com que a população toda seja assistida e que o Estado vá exatamente arrecadar alguma coisa que vai permitindo o reinvestimento, a renovação das suas instalações, etc. Mas não é para acusar um balanço e dizer, olha, a empresa estatal tal está dando um lucro fabuloso. Os acionistas dela estão felizes da vida. Não é o acionista de uma empresa dela, é toda a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, que é atendida por aquela empresa, está recebendo a luz direitinho, não está tendo apagão, então ela está cumprindo a sua função. É a mesma coisa que a gente pegar um órgão qualquer do Estado, por exemplo, uma Secretaria de Fazenda, né? Que é um órgão para arrecadar. E você acha que a Secretaria de Fazenda tem que dar lucro. Qual é o lucro da Secretaria de Fazenda? É administrar as finanças do Estado, no caso um estadual, ou o Ministério da Fazenda administrar o sistema financeiro, administrar as contas nacionais, etc. E ter embora no caso federal você tenha o planejamento, você tem uma série de outras instâncias, e se você quiser que esses órgãos tenham lucro, porque não deixam de ser uma empresa, não deixam de ser mas é puramente estatal, óbvio, ela é uma tarefa de Estado propriamente. Então,
É a mesma coisa. Uma empresa de energia, essas empresas de petróleo, empresa de energia elétrica, empresa de energia eólica, toda a energia tem que ter uma forte participação estatal. Se em alguns casos couber que seja em mãos privadas, ela não pode estar nas mãos privadas para ter lucro. Elas têm que ter, no máximo, um valor fixo de administração e acabou. O empresário que vai entrar lá não vai ficar querendo aumentar a conta de luz para o seu lucro aumentar, porque a lógica, eu já falei isso no vídeo anterior, eu sempre fui empresário, agora estou aposentado nessa parte, porque estou querendo realmente fazer algo para os outros, né? Eu tenho uma entidade espiritualista que eu frequento, é fazer caridade, é pensar no país, é pensar na soberania. Então, mas eu tenho uma experiência muito grande, como eu repito aqui, eu nunca trabalhei de empregado. Eu tive altos e baixos, como todo pequeno e médio empresário tem na sua trajetória, né? E, enfim, eu entendo bem disso. Empresa privada tem que ter lucro. Então, nós não podemos exigir da empresa privada que ela vá cumprir sua função social. E, como eu já disse, embora o empresário tenha que ter um mínimo de ética e de moral, não se aproveitar de determinadas situações críticas da sociedade, uma catástrofe, uma falta, um problema qualquer, e isso é muito errado. Ele ter aquela ganância, aquela coisa como um corvo que quer comer a carniça, né? E aumentar os preços quando tem a falta, como aconteceu com alguns postos de gasolina, que pretenderam se aproveitar da greve dos caminhoneiros e aumentar o preço do combustível, se aproveitando da escassez. A gente pode até discutir isso sobre outros paradigmas, outros aspectos, mas não pode a gente ficar exatamente admitindo isso como correto. Mas empresa privada é isso. A empresa privada, o empresário olha para o seu umbigo, ele quer a sua empresa dando lucro, a sua empresa podendo comprar outras concorrentes. A tendência, eu não quero dizer que toda empresa privada vai gerar um monopólio. Digamos assim, o caminho da empresa privada é o monopólio, o oligopólio, é o monopsônio, e isso é o que vai acontecer. Ela vai ser, toda empresa privada sonha em um dia ser única no seu setor. Isso é natural, não tem nada de errado nisso, não. É isso, é para isso que a empresa tem que trabalhar. E aí ela tem acionistas, seja um grupo pequeno, seja uma sociedade anônima, ela tem que ter rentabilidade. Numa sociedade anônima, o presidente é um empregado desse grupo todo, não é o dono. Ele pode ter ações da empresa, mas ele é o empregado. Aí o que vai acontecer? Ele tem que prestar contas aos seus acionistas. E com razão os acionistas, meu amigo, eu investi nas ações da sua empresa, eu quero o resultado, eu quero lucro, eu quero ver se essa empresa me rende alguma coisa. No mínimo que me renda, como se chama na gíria aí, filhotes, né, nas suas ações, que compra ação a preço unitário ali, ao par, né, e sem o valor de mercado, e ela vai com o tempo crescendo ações. Eu conheço gente que ficou milionário simplesmente mantendo as ações nos que chama de blue chip, né, empresas que rendem muito resultado e que vão cada vez tendo mais ações, e ela tem um patrimônio em ações que justifica essa parte. Mas isso é uma coisa, empresa privada não pode ser raciocinada em termos de estudos nos mesmos paradigmas de uma empresa pública. Então, gente, vamos botar de uma vez por todas, é um mito esse negócio de privatização. Isso é lavagem de dinheiro. Isso é o dinheiro escuso que anda por aí, os grupos que não tem sentido, gente. Como nós vemos nas empresas de usinas siderúrgicas, todas estão na mão de estrangeiros praticamente. As compras, aquelas empresas que no âmbito das privatizações, como da Vale do Rio Doce, foram doadas praticamente. E sempre com raciocínio de uma empresa que tem que ter lucro. Aí, agora essa empresa está dando lucro. Ô cara pálida, mas está dando lucro para quem? Para um grupo muito pequeno de pessoas e geralmente acaba na mão de estrangeiro. Isso é invariável. A gente vê agora aí o absurdo que a petroquímica inteira do Brasil eles estão colocando na mão de uma empresa holandesa.
É um absurdo, gente. Essa empresa é para exata, porque o mercado do petroquímico ele é um manancial para a expansão de emprego e para o custo das pessoas físicas ao adquirirem produtos que estão na linha de produção ligadas à indústria petroquímica. Como é que nós vamos admitir que uma empresa dessa vai acabar na mão de um grupo econômico, e aí, pior ainda, estrangeiro, que vai entrar com outros interesses, e aí a história do Brasil é repleta desse negócio. Essas empresas compram, essas empresas sucateiam as empresas, e depois elas acabam novamente sendo estatizadas para quê? Para o Estado investir. Quando elas estão prontinhas, né? Você imagina, uma empresa com 2.000 empregados ser vendida por 50 mil reais é piada, né? Isso aí vai contar para outro que isso foi um bom negócio para o Estado. Então vai cair na mão de um grupo, e esse grupo, eu não vou falar nome porque esse canal tem essa norma, não falar nome de ninguém. Isso aí é para você que está me ouvindo aí e acha o máximo privatizar, porque a empresa vai ser mais eficiente. Cara pálida, eficiente para quem? Eficiente para o grupo econômico que comprou. E, aliás, empresas de serviços públicos são verdadeiros caça-níqueis. Elas vão pegar lá, sabe o que elas vão fazer? Como fizeram na Bolívia? Vão ficar atrás do caixa recolhendo dinheiro e gastando a empresa. Quando a empresa se acabar, eles carregaram um caminhão de dinheiro, ou seja, se compraram por um X, eles vão, milhões de X, eles vão arrecadar. Aí acaba com a empresa, joga na mão do Estado novamente. Isso tem sido a história do Brasil. Estudem a história do Brasil. Ninguém estuda, mas fala essa bobagem, que a empresa tem que ter lucro. Sim, a empresa privada. Mas empresa de serviço público tem que ter o serviço público atendido. E olha, eu quero lembrar vocês aqui, eu estou falando isso com uma pureza muito grande, porque eu nunca fui empregado na vida, nunca tive carteira assinada. Ou seja, eu nunca precisei ficar de um lado ou de outro, mas eu tenho cabeça, eu penso e eu gosto do Brasil, eu não tenho complexo de vira-lata. O que acontece? Na história do Brasil, a gente tem acompanhado toda essa trajetória das empresas públicas sucateadas, e quando elas assumem, como aquelas duas empresas que há um tempo atrás, o governador do estado do Rio Grande do Sul, à época, né? Vocês pesquisem isso aí para estudar, ele encampou essas duas empresas, que era de telefonia e a empresa de energia, de telefonia, de energia. Por quê? Porque não queriam investir no interior. É lógico, gente. Você mora numa casa longe assim da cidade. Vamos supor, você mora a 10 quilômetros do centro. Você precisa de luz elétrica. Você acha que a empresa privada vai estender todo um custo de cabos para chegar até a sua casa, e onde você mora só tem a sua casa? Ela não vai, porque ela não vai investir naquilo pensando no futuro do Brasil, pensando que outras casas poderão ser construídas, outras indústrias poderão ser construídas, e ela foi na frente com a energia elétrica. A empresa privada não vai fazer isso, não. Não adianta dizer, mas eles vão, não vai nada, ele vai pegar o que é bom, vai arrecadar o que pode, e depois que sucateia a empresa vai deixar lá. Agora, olha na história do Brasil. Nós temos, agora querem privatizar a Eletrobras, isso é um absurdo, que inclusive no caso das hidrelétricas, nós vamos mexer com a questão das águas. As águas não podem estar na mão dos estrangeiros, assim como o território brasileiro. E agora eles passaram uma lei permitindo a venda de qualquer extensão de terra para qualquer um que queira comprar, e estrangeiro. Nós vamos chegar a um tempo muito breve que nós não vamos ter emprego, não vamos ter nem mais território. Nós vamos dizer que estamos no Brasil, mas vai ter chinês à beça comprando, como estão comprando, o chinês está com muito dinheiro, e vão tomar conta de tudo. É isso que eles querem, por isso que a gente fala, esses políticos que estão aí não são políticos, não são ladrões, ou seja, não é porque eles estão fazendo coisas erradas que nós vamos chamar que eles são políticos. Não são. Eles são pessoas empregadas daqueles que querem o interesse nacional na mão dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Então aí, está na cara isso. Só não vê quem não quer, mas estude, não acredite em mim, não concorde comigo, não vai me chamar disso, daquilo, mas estude. Eu só vou aceitar crítica de gente que estuda.
Estuda, me traz os dados. Olha, segundo o relatório tal do Banco Mundial, do Banco da ONU, do Banco Central, do Ministério tal. Aí você traz um dado, vamos analisar o dado. Não, você está errado. Ninguém está comprando terra no Brasil. Perfeito, então me apresenta. Olha, segundo a estatística aqui, ó, ano passado ninguém comprou terra no Brasil. Então é isso que a gente precisa entender. Então eu quero que você entenda dessa maneira para que a gente lute pelos interesses nacionais e não a gente vá ser galinha que bate palma para a raposa, querendo que a raposa tome conta do galinheiro. É isso que estão querendo. Não há condição da gente aceitar isso e ficarmos calados. Vamos para a rua, vamos batalhar, cada um faça o seu canal, traga dados, apresente os resultados, e é isso que nós precisamos fazer, na verdade. Então, eu conto com vocês todos nessa cruzada em defesa da soberania nacional. E lembre-se, tudo que nós temos de rodovias, de hidrelétricas, do sistema elétrico, da Petrobras com pré-sal, com tudo isso, a Embraer, que agora está sendo vendida para a Boeing, vai acabar a tecnologia aeroespacial, ela depende e dependeu sempre do Estado brasileiro, a começar também, outra coisa que eu sou contra, e já falei no outro vídeo, de falar mal das Forças Armadas. Nós podemos criticar algumas posições, mas não vamos generalizar uma instituição que trouxe muita tecnologia para o país. Então é isso que eu quero que você reflita desse vídeo que estamos fazendo agora. Então um grande abraço para todos e vamos seguir em frente nessa cruzada em favor da soberania nacional. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.